Hoje você vai aprender a fazer aquele empadão de frango incrível com aquela massa saborosa que derrete na boca. Com poucos ingredientes e o melhor é que essa massa é muito versátil, dá pra você fazer empadão doce também. Fica até o final desse vídeo para receber todas as informações. Vamos pra receita. Vou começar pelo recheio de frango. Aqui eu tenho 1 kg de filé de peito de frango, mas você pode usar 500 gramas. Vim colocando os temperos secos, que eu usei cominho, colorau, pimenta do reino, cubinho de caldo de galinha, coloquei o sal e também um pouco de óleo e agora a gente leva para dourar. Deixei o frango dourar até ficar assim e cobri de água para já vir colocar na pressão. Vou deixar aqui por 10 minutos na pressão. E aqui eu estou utilizando a panela de pressão elétrica. Eu já tenho um vídeo aqui no canal dessa panela, que eu vou deixar aqui nos cards. Com o frango já cozido, eu tiro uma parte do caldo dele, mas eu deixo um pouco ali para desfiar ele e ele continuar molhadinho. Eu estou utilizando um mix para desfiar ele, mas você pode fazer esse processo com o garfo ou até mesmo balançando a panela de pressão. E agora vamos para a segunda parte do nosso empadão, que é a massa. Para a massa eu coloquei um ovo e estou colocando aqui 700 gramas de manteiga. Essa quantidade de manteiga eu vou usar para 1 kg de farinha. Você pode fazer a metade dessa receita, mas mantendo um ovo. Coloquei metade da farinha de trigo e já vim mexendo a massa. Quando eu misturei tudo, eu coloquei o outro restante da farinha. Essa massa você só precisa misturar, não tem nada de sovar. Então, quando toda a farinha já estiver misturada na manteiga, ela tá pronta. Ela fica nesse ponto aqui que não gruda nas mãos e é fácil de modelar. Eu indico que vocês usem uma margarina com no mínimo 80% de gordura. E agora, com a nossa massa e o recheio pronto, nós vamos montar o nosso empadão. Se você ainda não tem uma forma dessa, que é de fundo removível, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de onde eu comprei essa forma. Para montar um empadão só precisamos de paciência e cuidado para não deixar essa camada de massa muito grossa. Então forrei todo o fundo da forma aos poucos e agora vamos fazer da mesma forma nas laterais. Eu coloco a massa ali na lateral da forma e vou abrindo com cuidado e vou fazer isso em todo ao redor da forma e depois nós vamos acertar esses cantinhos. Agora que eu coloquei toda a massa nas laterais, vamos acertar os cantinhos com a ajuda de um garfo. Esse processo ajuda que seu empadão fique com um acabamento bem mais bonito. Eu cortei ali com o garfo e agora eu vim tirando as rebarbas para terminar de montar o nosso empadão. Pode ver como é fácil manusear essa massa, porque ela é uma massa realmente bem macia, não é aquela massa puxenta, sabe, que é difícil de modelar. E agora que finalizamos os cantinhos, vamos furar todo o empadão com o garfo dessa forma para ajudar que ele asse ali no meio e não fique com a base crua. Vamos levar esse empadão para pré-assar em 200 graus por aproximadamente 20 minutos até ele ficar assim. Com a nossa base pré-assada, vim colocando o frango e depois o requeijão. Eu utilizei 100 gramas de requeijão, mas você pode usar até 200 gramas se você quiser. Lembrando que nesse recheio você pode colocar milho, ervilha e azeitona, fica ao seu gosto. Eu faço dessa forma sem verduras, porque além de ter que agradar a maioria, eu preciso da segurança de saber que esse empadão também não vai azedar tão rápido, já que o cliente pode armazenar de um jeito diferente do que a gente armazena. E agora vamos fazer a tampa do nosso empadão. Para isso eu estou utilizando 2 saquinhos de congelamento. Um dos saquinhos eu abri ele e aí eu coloquei a massa em cima, coloquei o outro saquinho em cima da massa. Com a ajuda da garrafa mesmo eu vim abrindo a massa. Se você tiver um rolo de abrir massa, melhor ainda. Essa é a forma mais rápida de você fazer a tampa do seu empadão. E agora que a nossa tampa já está pronta, trouxe aqui o empadão pra gente fechar ele. Puxo ali o saquinho de congelamento, deixo aqui bem pertinho do empadão e trago pra cima. E agora que fechamos aqui o nosso empadão, só vamos dar o acabamento. Eu venho aqui apertando nas laterais para ajudar a massa a grudar naquela outra parte que nós pré-assamos. Muito cuidado, vai apertando de leve e depois que ela já estiver assim, nós vamos tirar essas rebarbas. Vou tirar as rebarbas do mesmo jeito com o garfo e depois que eu já cortei as rebarbas, eu venho tirando o saquinho com cuidado e ajeitando ali a parte de cima para ficar bem retinho. Muito cuidado para não deixar essa tampa grossa também, ela tem que ficar ali nem muito fina, nem muito grossa para também não correr risco dela ficar crua. Com cuidado eu vou ajeitando essa parte de cima até que eu tire toda essa rebarba e ela fique assim, toda lisinha pra gente pincelar. Agora nós vamos pincelar o nosso empadão, vou usar um ovo e coloquei ali um pouco de corante amarelo. Se você não tiver, não tem problema. Vim pincelando todo o empadão aos poucos, não gosto de derramar o ovo em cima e pincelar. Gosto de fazer assim porque fica ali com a camada de ovo bem fininha. E com o garfo eu venho fazendo essas linhas, que é só um detalhe, é totalmente opcional, mas eu acho que fica bonito, então
eu faço só para dar um detalhe a mais. Vou fazer esse detalhe em cima e vou levar para assar no forno a 200 graus por aproximadamente 30 minutos. Vai depender de forno para forno, mas você precisa observar a parte de cima para ver se ele já está bem assadinho, douradinho, e aí você já pode tirar o seu empadão. Agora que o meu empadão já está pronto, eu esperei ele esfriar um pouco, porque assim a massa fica mais firme, pra gente conseguir desenformar esse empadão com mais segurança. Tirei aquele papel alumínio que eu tinha colocado ao redor, para não escorrer a manteiga do empadão, e agora nós vamos desenformar o nosso empadão. Pode ver como eu coloco ele no prato, e agora eu abro a forma com cuidado, para conseguir tirar o empadão dessa parte de baixo. O empadão ele fica um pouco preso nessa parte de baixo, então a gente tem que tirar com cuidado. Eu utilizei uma espátula para me auxiliar empurrei esse empadão para o prato e pode ver que com cuidado o empadão não quebrou de nenhum dos lados. Eu sempre deixo todos os ingredientes e as quantidades listadas aqui na descrição do vídeo para você já printar e fazer sua receita. Se você, assim como eu, ama cozinha, ama receitas, já se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E esse foi o resultado do nosso empadão por dentro.